Sejam todos bem-vindos. Como eu já falei anteriormente, boa noite. Estamos aqui no Simpósio Internacional da Associação Brasileira de Brinquedoteca. Estamos na sessão número 10. Nós temos aqui 5 trabalhos aprovados que vão estar compartilhando o resultado dessas experiências formativas de pesquisa e investigação, sejam elas em andamento, certo? Ou pesquisas já concluídas. São trabalhos únicos, singulares, sobre a questão do brincar, do jogo, do brinquedo, da brincadeira, nos mais diferentes tipos de ambiente. Eu estou aqui falando para vocês que cada um terá um tempo de apresentação de 10 minutos, e a gente vai tentar ser rigoroso com esse tempo, porque são 5 apresentações, então vamos começar logo. Cada um, eu vou aqui ter um temporizador, eu vou, quando faltar mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, eu vou mandar uma mensagem escrita, tá? Eu vou mandar uma mensagem, falta 1 minuto, pessoal, faltam então 2 minutos, então, quando estiver se aproximando do fechamento do tempo de vocês. Então, a primeira pessoa a começar o seu trabalho e sua apresentação será a Luciana, certo? E a professora Cicéia. O tema das meninas são Sendo Sem, a Mãe, vivências de filhos de mulheres encarceradas reveladas por meio do brinquedo terapêutico. Bom trabalho para vocês. Obrigada, professor Marco. Eu vou compartilhar aqui minha tela. E já agradeço a oportunidade de estar podendo contar um pouco, né, desse meu estudo, que foi feito durante o pós-doc, sob a supervisão da professora Circeia. Vocês veem a tela? Está ótimo, Luciana, pode dar continuidade. Ok, muito obrigada. Bom, então, como o professor falou, esse estudo tem o título, né, de Sendo Sem a Mãe, vivências de filhos de mulheres encarceradas reveladas por meio do brinquedo terapêutico. Então, a população carcerária brasileira é em torno, hoje, né, mais ou menos, em torno de 550 mil pessoas. Dessas 550 mil pessoas, 35 mil aproximadamente, né, 7%, são mulheres. Mas, desde 2010, nós temos acompanhado um crescimento muito grande da população carcerária feminina, né? 130% foi o crescimento na população masculina, enquanto que no mesmo período a população feminina cresceu 256%. Isso não é uma exclusividade do Brasil, isso acontece em outros países também, né? E por quê? Porque maciçamente a prisão das mulheres está ligado ao tráfico de entorpecentes. E eu vou falar um pouquinho melhor disso. Bom, no Brasil, desses 7%, né, dessas 35 mil mulheres presas, mais ou menos 43% aproximadamente estão em regime fechado, né? 15% em regime semiaberto, 5% em regime aberto e 2% em medida de segurança. Os outros 35% estão ainda sem julgamento, né? Prisão provisória ou prisão temporária. Não sei se todo mundo conhece esses termos, né? O regime fechado é o regime em que a mulher não tem autorização para sair, nem na chamada saidinha. Quando ela migra para o regime semiaberto, ela continua na penitenciária, ela pode sair apenas para trabalhar, caso o serviço vá buscar e levá-la na penitenciária, né? Então, ela não fica livre, como às vezes algumas pessoas falam, ela vai só dormir na prisão. Não é exatamente assim. E 5% que estão no regime aberto essas sim, ficam em casa, né? Poucas com tornozeleira, porque no Brasil a gente não tem uma medida que possa monitorizar essas tornozeleiras. Então, como eu falei, maciçamente, essas mulheres foram presas pelo artigo 33 da Lei 11.346 de 2006, que estão relacionadas ao tráfico de drogas, ou tráfico de entorpecentes. E após a prisão, onde esses filhos, né, vão? Porque essas mulheres são mães, em geral solteiras, com o ônus da criação dos filhos, e esses filhos passam a viver com os avós, principalmente os maternos.
E essas mulheres preferem estar em locais com péssimas condições, sem acesso ao estudo ou ao trabalho, né, que diminui a pena, desde que perto dos familiares, para que elas possam ter contato com esses filhos. E o brinquedo terapêutico, ele, como a gente já falou, né, desde ontem temos falado aqui nesse evento, ele é uma brincadeira estruturada, cuja finalidade é permitir a compreensão dos sentimentos e reações emocionais da criança. Então, em uma de suas modalidades, que é a modalidade dramática, também chamada de catártica, ela permite que a criança exteriorize seus sentimentos e reviva situações desagradáveis na tentativa de dominá-las. Então, a minha motivação, né, minha experiência é com o brinquedo terapêutico dramático com crianças doentes, eu ficava pensando que quando a gente tem uma criança doente, né, com algum problema de saúde, a gente identifica um especialista e leva essa criança. Agora, quando a criança vive, né, alguma situação na família, nem sempre a gente tem um especialista. E ela vai vivendo isso, né, como se ela não sentisse nada, já que ela não tem uma doença física. Então, o objetivo desse estudo foi compreender, por meio do brinquedo terapêutico, as vivências de filhos de mães encarceradas. É um estudo fenomenológico, à luz da teoria do amadurecimento de Winnicott, realizado em um centro assistencial filantrópico da capital paulista, com 8 crianças em idades pré-escolar e escolar, que participaram de sessões de brinquedo terapêutico dramático. Então, eu trouxe para vocês, eu já conversei um pouco sobre uma das categorias, né, no período da manhã, que foi quando a criança visita a mãe na prisão, e essa seria uma categoria que é quando ela se dá conta de que a mãe não está mais lá. Como é que ela faz para continuar sendo sem a mãe? Então, o que as crianças trouxeram na brincadeira delas é que há uma grande mudança de rotina completa. Então, eles mudam de casa, eles mudam de cama, a comida é diferente, os brinquedos já não são os mesmos, a escola, muitas vezes, eles mudam ou até ficam sem estudar, porque como eles podem mudar de bairro, a vaga eles não conseguem, né? As regras dentro da casa também são outras. Então, o Chapeuzinho Vermelho, brincando de cozinha, brincando de fazer comidinha, ela arruma os brinquedos de cozinha e ela diz para mim, vou fazer leite com chocolate. Ixi, esqueci, aqui só tem café. Então, são as pequenas coisas que pode até passar despercebido para os adultos, mas das pequenas às grandes mudanças, as crianças vão observando, né? Isso tem um grande impacto na vida delas. A Branca de Neve arruma todos os brinquedos, organizando quarto, sala e cozinha. E no quarto ela coloca na cama a voz, o menino, o cachorro e o bebê. Pega uma pequena toalha, estica na sala, olha para mim e diz, o quarto está muito cheio. Ela dorme na sala, mas não tem cama, só um edredom e fica muito duro. Então, é uma criança que chega num ambiente que já está repleto de pessoas, né? Muitas vezes nem é possível que aquelas pessoas que já vivem lá, né, continuem vivendo lá, ainda chega uma outra, né, pessoa, uma criança, né, com uma série de necessidades. Muitas vezes, esses familiares que assumem essa responsabilidade não conheciam bem a criança, não tinham convívio com ela, então é realmente uma mudança muito drástica na vida dessa criança. Então, elas revelaram que, repentinamente, as suas existências se modificam, uma vez que as mães já não estão mais ao seu alcance. Então, num primeiro momento, elas não sabem o que aconteceu, né? O que aconteceu? Onde está a mãe? Exceto aquelas que acompanharam a prisão, algumas não sabem. Elas estavam na escola ou não estavam junto com a mãe no momento da prisão. E elas vão, como que elas ficam sabendo disso, né? Exceto uma das crianças, que a avó tinha certeza que ele não sabia, já que a mãe entregou ele com 8 dias de vida, mas ele mostrou na brincadeira dele que ele sabia, sim, né? Isso também foi um grande impacto para a avó, que estava observando. Como que elas descobrem? Porque as pessoas, quando chegam na casa dessa família, eu acho muito curioso, porque os adultos pensam que as crianças são surdas, né? Eles começam a cochichar,
a perguntar sobre essa pessoa, a perguntar detalhes, né, da prisão ou mesmo da penitenciária, e a criança, né, na sua expertise, uma observadora, uma pesquisadora nata, né, ela vai montando as peças do quebra-cabeça. Muitas vezes ela checa isso com essa família, né? Minha mãe foi presa, o que aconteceu? E algumas vezes ela vai ficando mesmo sozinha para montar esse quebra-cabeça. Só que o que elas mostraram na brincadeira foi uma profunda tristeza por esse rompimento, mesmo quando os outros familiares, ao conversarem comigo, me disseram que eles não tinham grande vínculo, né? A mãe não tinha grande vínculo com a criança, eles mostraram essa tristeza, mas para sobreviver, para continuar sendo, eles elegem um outro membro da família para essa função, né, que o Winnicott chama de maternagem, né, que é alguém que vai substituir o papel da mãe. Mas eles esperam que esse papel seja exercido temporariamente. E a Cinderela fala isso na brincadeira dela. Em uma das brincadeiras, onde ela está brincando de escolinha, ela fala como professora. Ela fala para mim, que no caso seria a tia, né, da criança, a tia dela. Ela fala, ela tirou umas notas vermelhas e umas azul. Mas agora ela está melhor, porque ela estava muito triste, não prestava atenção. Mas eu coloquei ela sentada perto de mim, para ela não repetir de ano. Mas quando a mãe dela voltar, ela vai melhorar mais ainda. Então, a gente pode perceber, né, a expectativa que a criança tem, né, do retorno da mãe. Para o Winnicott, a criança, ela pode manter viva a ideia de uma mãe por pouco tempo. Né? Quanto menor ela é, mais dificuldade ela tem de manter essa ideia viva, uma vez que a imagem esmaece e morre. E quando a mãe volta, ela já não é mais ela é uma outra pessoa. Então, até os 2 anos, a criança reage mal à separação. Após esse período, a compreensão dela vai se ampliando, ela vai interagindo com as diversas situações, vai entendendo melhor o que está acontecendo, mas isso não é isenta das consequências da ausência materna. O mundo agora é outro, e a criança, ela dramatiza os momentos pós-encarceramento da mãe, evidenciando as mudanças, né, impostas por essa lacuna na relação mãe-filho. Então para concluir, o brincar dessas crianças, né, mostra, foi possível observar que elas continuam lutando para continuarem sendo crianças, né, sendo elas mesmas, ainda que sem as mães, revelando a importância fundamental que essas mães têm na vida dos filhos. O brinquedo terapêutico possibilitou a expressão de um mundo permeado por muitas dificuldades e também revelou um contexto bastante desconhecido no nosso país. E por se tratar de uma tecnologia avançada, a gente recomenda que ele seja incluído na prática do enfermeiro que cuida de crianças, né, a fim de contribuir para o seu bem-estar físico e emocional e também obter dados para subsidiar a assistência de enfermagem. Essas são algumas referências que eu usei nessa apresentação. Então, esse é só uma parte, né, desse estudo, e obrigada. Obrigado, Luciana. Parabéns pela apresentação. Muitíssimo obrigado. Trabalho incrível. Gostaria agora de convidar a Josilane, né? E a outra autora seria Josilane, Maria do Carmo e Cíntia. É um grupo de 3 autores, mas quem vai representar é a Josi, né, Josi? Isso. Estou enviando. Josi, seja bem-vinda. Olha a intimidade minha, Josi. Desculpa, viu, Josi? Não, pode chamar de Josi. Seja bem-vinda, tá? E agora você fica sob a sua responsabilidade. Pode começar seu trabalho. Bom trabalho. Obrigada. Então, eu sou a Josilane. Desde 2017, junto com a professora Maria do Carmo Kobayashi, eu estudo a ludicidade no ensino de ciências da natureza, mais focado para os anos iniciais do ensino fundamental. E a Cíntia Turca é minha coordenadora da Escola da Educação Infantil, onde foi feita essa pesquisa, né, que é um relato de experiência. Então, o que acontece? Na minha dissertação de mestrado, eu pesquisei objetos lúdicos para desenvolver o ensino e aprendizagem das crianças na área de ciências da natureza. Então, os professores me apontaram quais conteúdos as crianças tinham dificuldade de aprender, e eu selecionei ou criei os objetos lúdicos. Aqui em Bauru, nós temos a proposta
né, para a educação infantil e um currículo mínimo para o ensino fundamental. Então, dentro dos conteúdos desse currículo mínimo, eu pesquisei os objetos lúdicos. Aí, com a pandemia, veio o ensino remoto, né, as crianças tinham que estar aprendendo em casa. E como, né, eu tinha o objeto lúdico, só que a criança na casa não tem esse objeto lúdico, né? Então, o desafio era desenvolver o ensino de ciências da natureza, não deixando a ludicidade de lado, por causa da faixa etária da criança, e durante o ensino remoto. Então, assim, independente se for na escola ou em casa, em qualquer local, a criança tem que estar envolvida em processos de aprendizagem, né, desenvolver o exercício da investigação, ampliar a sua curiosidade, e não só o professor passar, ela tem que ser protagonista do seu aprendizado. Esse trabalho, então, foi desenvolvido pela Escola de Educação Infantil Angélica Leite de Freitas. Ela é localizada no distrito de Tibiriçá. Tibiriçá tem, assim, em média, 1.500 habitantes. Então, além de atender as crianças daqui do distrito, atende crianças também de fazendas, de zona rural, e é a única escola de educação infantil aqui do distrito. Bom, só tem uma de educação infantil, só tem uma de ensino fundamental e médio também. O objetivo era possibilitar as vivências lúdicas relacionadas com a área das ciências da natureza, analisando o aprendizado por meio da expressão oral e registros fotográficos. Então, como acontecia, né? Toda semana, nós somos em 6 professoras na escola, nós fazíamos reuniões online, preparando as atividades a ser desenvolvida com os alunos. Essas atividades eram disponibilizadas pelas mídias sociais e por aplicativo de mensagem, e era mais assim, proposta, né? Algumas mães não tinham acesso à internet, então nós ligávamos, propondo para que as crianças desenvolvessem essas atividades. O acompanhamento das atividades, então, acontecia pelo meio do diálogo, né, entre a escola e a família, e os registros fotográficos que as famílias enviavam. E também foi organizada uma tabela onde era registrado quantas crianças faziam determinada atividade. Aí o aporte teórico que apoiou essa pesquisa é a Proposta Pedagógica para a Educação Infantil do Sistema Municipal do Ensino de Bauru, a Base Nacional Comum Curricular. Então, esses 2 documentos, né, nortearam a preparação das situações de aprendizagem. Aí o DUI, que fala da experiência, Carvalho, do ensino de ciências, né, Gandini também sobre a criança, essa importância da criança ser a protagonista, né. Aí os resultados. Então, os resultados mostraram o efetivo envolvimento da criança ao realizar as atividades, havendo participação no processo de ensino-aprendizagem, sendo protagonistas e não apenas espectadoras. Não só das crianças, como das famílias também. Eu trouxe nos resultados 3 situações de aprendizagem. Então, a primeira é uma atividade que nós nomeamos Exploração Divertida pelo Quintal, então uma atividade possível das crianças fazerem, teve, assim, uma grande adesão, assim, a maioria das crianças fizeram essa atividade. De início, nós propomos a leitura da Lagarta Comilona, e aí, depois da Lagarta Comilona, as crianças tinham o desafio de estar procurando em seu quintal outros seres vivos. Então, o objetivo dessa atividade era levar a criança a reconhecer-se como um ser vivo, a partir da compreensão da existência dos outros seres vivos e matéria não viva. E, então, assim, essa criança, ela encontrou uma lagarta, mas tem o Facebook da escola, depois, no final, eu passo para vocês, mas, assim, teve criança que até se deparou com uma jiboia, borboletas, pássaros, diferentes tipos de rochas, e era muito legal que aí mandava foto, a criança mandava um áudio, você acabava conversando, a gente conversava com a criança, então foi possível perceber que teve um aprendizado. Essa segunda aqui, situação de aprendizagem, é o jogo Pisar na Sombra. Ela teve dentro de uma sequência onde nós estudamos o dia e a noite. Então, no caso dessa situação lúdica, era um jogo de pega-pega, que a criança era pega quando o
o pegador, né, pisava em sua sombra. Por meio dessa atividade, a criança ela percebe, por meio de sensações, o sol como fonte de luz. Foi engraçado, assim, engraçado não, né? Bem, a criança, ela envolve toda a família. Estava em casa, a família tinha que estar envolvida, né? E essa família em questão, a mãe mandou para mim a foto do desenho da criança do céu. Aí ela falou assim, professora, vimos o céu noturno, né? Vimos as estrelas, mas não tem lua, não consegui achar lua. Isso era 9 horas da manhã. Aí eu mandei para ela, falei assim, olha, é que a lua, ela surgiu ontem, 11 horas da noite, né? Então, provavelmente, agora ela está se pondo a oeste. Aí a mãe, conversando comigo pelo aplicativo, ela gritou, olha a lua! Então, assim, né, a família também foi aprendendo junto com a criança. Aí essa mesma família teve a situação lá de localizar Júpiter, Saturno, e a mãe se envolveu bem e aprendeu junto com as crianças. É bem legal. E a última atividade que eu apresento aqui foi o experimento Flutua ou Afunda, né? E esse experimento foi muito rico, porque a criança, ela desenvolveu o experimento, então ela tinha que testar os objetos, verificando qual afundava e qual flutuava. Aí, conforme ela ia experimentando, fazendo a experiência, ela já ia organizando no que afundava e no que não afunda, né? No que flutuava. E aqui, então, já realizava a contagem, já fazia a montagem de um gráfico 3D para a criança dessa faixa etária, que é o concreto, para ela estar visualizando. E no caso desse experimento, aproximou a criança do conhecimento científico da densidade. Então, foi sugerido que assistisse um vídeo, um desenho animado, para a criança, não que ela compreenda, mas para ela ter acesso do que é a densidade, né? E as considerações finais, então, ao colocar em práticas atividades lúdicas no ensino de ciência da natureza, é possibilitada à criança a oportunidade de observar, explorar, refletir, questionar, aproximando do conhecimento científico. Enfim, né, quando a criança participa, ela é protagonista, a aprendizagem é significativa. Então, algumas referências bibliográficas, né, que eu já citei os autores no início. E esse daqui, são os nossos e-mails, esse daqui é o Facebook da nossa escola, então lá dá para ver todas as fotos das atividades desenvolvidas. Muito obrigada. Parabéns, Jorge, pela apresentação. E depois eu quero mandar o livro. Tem um livro que a gente escreveu recentemente, depois eu vou falar sobre isso, de educação física. E tem 2 capítulos que abordam a relação da ciência com a motricidade, o movimento e a transdisciplinariedade. Biologia, química, matemática. Bem interessante, que é o pessoal do Centro de Ciência aqui no Ceará. É a professora Charlene, um trabalho belíssimo. São 2 capítulos só fazendo essa conexão e essa relação do ensino da ciência e da questão biológica com os profissionais de educação, e em especial de educação física. Bem interessante. Parabéns pela apresentação. Então, vamos passar agora para a segunda apresentação. A terceira, perdão. É o Leandro, a Carla e a Ana Laura. Alguém está aí, por favor? Sim, professor. Leandro? Aqui, Leandro. Eu. Oi, Leandro, seja bem-vindo. Então, Leandro, você tem 10 minutos para apresentar o seu trabalho que foi encaminhado para nós. Então, boa apresentação, tá certo? Bom, né, a gente trouxe como tema Brinquedoteca e Espaço Lúdico para o atendimento de crianças vítimas da violência sexual. Né? Então, foi quando a gente abriu a Brinquedoteca para atender crianças da unidade de acolhimento. Estamos a observar que havia uma diferença na brincadeira das crianças que eram violentadas sexualmente. Então, a gente percebeu que a Brinquedoteca ela não é apenas esse espaço lúdico, esse espaço de diversão, mas sim ela se tornou um laboratório para a gente, que foi uma grande experiência que nós tivemos a começar a atender essas crianças vítimas da violência sexual, que são atendidas na unidade de acolhimento, né, que é a UNAI. Unidade Ô, Leandro, aperta o F5 para você ampliar o slide. Isso. Perfeito, obrigado. Pronto. E aí nós tivemos a Brinquedoteca da Universidade da Amazônia, né, que é da UNAMA, onde nós desenvolvemos essas atividades. Então a Brinquedoteca ela apresenta-se como espaço lúdico e recreativo, onde se desenvolve a atividade do brincar.
tanto de maneira formal como nas regras e normas, como também livre. E esse trabalho visa atribuir o valor não só do brincar, mas da utilização da brinquedoteca como ferramenta de atendimento dessas crianças que são atendidas pela UNAI do município de Marituba. A UNAI hoje ela atende 22 crianças, entre elas são 6 crianças vítimas da violência sexual, que a gente abriu a brinquedoteca para atender essas crianças, para extrair dali relatórios, extrair dali parecer social e levantamento socioeconômico dessas crianças também junto da brinquedoteca, porque a gente viu que não era só o atendimento psicossocial que a gente ia atender dentro de uma sala para fazer acompanhamento dessa criança, mas a brinquedoteca ela foi uma grande ferramenta que nos proporciona extrair dessa criança de uma forma de uma qualidade bem tranquila e sem deixar traumas também para estar relembrando o que a criança já viveu. Então a brinquedoteca ela foi uma ferramenta de atenção para essas crianças. Então esse trabalho produz a reflexão mediante a expressão das crianças vítimas da violência. Por que a gente trouxe essa questão do trabalho? Não só para a gente, enquanto técnicos, assistente social e psicólogo, mas também abrir esse leque para outras unidades, para outros profissionais também, que têm essa demanda de crianças vítimas dessa violência e acabam atendendo de forma bruscas, que acabam refletindo tanto com a criança e ela vai relembrar aquele processo, vai estar lembrando, vai estar trazendo aquele trauma que ela já carrega. Então, dessa forma, a gente traz essa atenção de como se dar essa abordagem no atendimento humanizado, um atendimento mais qualificado e na forma da linguagem dessa criança, que ela possa trazer para a gente de uma forma lúdica e a gente conseguir extrair dali um relatório, uma qualidade nesse atendimento. O desenvolvimento a gente usou também da metodologia, a gente usou da vertente da fenomenologia, que é respeitar esse espaço, esse tempo, para que ela pudesse ali mostrar o que aconteceu, trazer as suas demandas enquanto ser, enquanto pessoa em desenvolvimento, e a gente respeita esse espaço da criança dentro da própria brincadeira, porque a brincadeira ela pode durar um dia, uma hora, um mês, e elas sempre voltavam na brinquedoteca, então deixava aquele espaço reservado para o atendimento dessa criança, aonde não era mexida, a brinquedoteca ela ficava preservada para que ela voltasse na semana seguinte e encontrasse ali o objeto, o brinquedo que ela se identificou, que ela começou a brincadeira, para que a gente pudesse extrair dali um relatório. Isso aí, respeitando o espaço e o tempo, a gente também delimitava, né, o atendimento dela para que a gente pudesse ter um relatório final, um parecer, para levar junto ao juizado, para fazer um estudo de caso e apresentar os dados que essa criança nos trazia dentro da brinquedoteca, né? Então a brinquedoteca não é apenas um espaço de ludicidade, mas sim um laboratório fantástico de produção de conhecimento de novas ferramentas, que foi que a gente começou a despertar em outros profissionais também essa ânsia de adentrar na brinquedoteca. Foi por mim, né? Eu disse, não dá para a gente atender isso aqui. A gente precisa buscar outra ferramenta, e aí vamos abrir a brinquedoteca, vamos para a brinquedoteca, e lá a gente vai conseguir sim encontrar um mundo fantástico, porque aqui eu vivo e respiro um pouquinho essa ludicidade, o brincar, e outros profissionais também acabaram sendo motivados, incentivados a descobrir esse mundo da brinquedoteca, que não é apenas um local de guardar brinquedos, mas ela tem uma grande relevância no desenvolvimento da criança, como também para a gente, quanto profissional, a gente conseguia ter uma melhor qualidade nesse atendimento, principalmente das crianças vítimas da violência sexual. Para atender elas é algo muito delicado, é algo muito fantástico, e a gente tem que ter toda uma atenção nesse contexto. E aí a brinquedoteca ela foi essa ferramenta fundamental para a gente. Ela nos ajudou bastante e conseguimos também amenizar dores da criança. Então, aqui também tem o planejamento. O planejamento é um espaço da brinquedoteca onde nós íamos antes para estudar, para dar uma olhada, para organizar algumas coisinhas nossas e deixar ali acessível para essa criança quando ela chegasse, ela se deparasse, ou até mais no brinquedo que ela pegava, ficava ali sempre preservado. Ela começou a brincadeira, ela pausa para ela voltar para a unidade, mas ficava ali guardadinha. E nós já deixávamos outros elementos para que pudéssemos desenvolver com ela o atendimento e extrair dali aquele objetivo que a gente queria, fazer um ser social. O local onde as crianças eram atendidas e recebidas dentro
unidade de acolhimento. Esse é o espaço do arte cênica, o corporal, onde eu usava a contação de história, onde até uso a contação de história para que elas possam contar um pouco da história dela. Dentro da história dela, elas acabam trazendo para a gente o relato de vivência, o que elas viveram, o que elas estão sentindo na própria história e o faz de conta também. Aí tem crianças que estão caracterizadas, estão fantasiadas. Esse é o momento assim que elas muito adoram. Vai começar a história, então elas correm para se caracterizar, se identificam, né, se permitem contar um pouquinho uma história, a qual elas usam personagem e a gente vai extraindo ali que é o próprio personagem é ela. Ela está contando um pouquinho da história dela. Uma história fantástica, o homem mau, ele entrava na casa da princesinha, e aí tinha que vir uma bruxa para salvar aquela princesinha, então naquele momento ela já começava a mostrar para a gente quem era o homem mau, quem era a bruxa, quem era que protegia ela, até como a gente fazia algumas pactuações com ela na unidade, olha, você vai para tal local, você vai para tal evento, ela contava na própria história, mas tinha um príncipe encantado que prometia as coisas para a princesinha e não cumpria, a gente já entendia que era a gente, olha, o que a gente prometeu lá, não cumpriu, ela trazia para a história aquelas dores, ela expressava o sentimento que ela tinha no momento da contação de história, e a Brinquedoteca ela abriu esse leque de atendimento para nós, e assim a equipe técnica ficou dentro da unidade, conseguiu ter uma melhor qualidade de atendimento e assim também aprender, que a gente terminava ali depois da brincadeira, terminava depois do atendimento, a gente terminava assim emocionado e ao mesmo tempo energizado, com cada aprendizado que a Brinquedoteca ela proporciona para a gente, quando a gente se permite viver e desenvolver as nossas atividades de forma humanizada, né? Então, nossas considerações finais, a Brinquedoteca é um local que se torna essencial dentro da academia para que possam ser desenvolvidos trabalhos de produção acadêmica, pois podem vir a contribuir com o desenvolvimento e a atuação multiprofissional no espaço da ludicidade e recreação. Esse já foi o momento que a gente percebeu e já agregou também dentro da faculdade, que a Brinquedoteca da universidade era um espaço apenas de brinquedo, e aí quando a gente começou a entrar para atender as crianças, abriu-se novas portas para o curso de pedagogia, de fisioterapia, que começou a agregar a gente também. Então a gente percebeu essa atenção multiprofissional e despertar em outros também essa vivência dentro do espaço lúdico, dentro da Brinquedoteca, que hoje ela começou a ter vida, mas aí veio a pandemia, ainda encontra-se fechada, até a gente voltar a normalizar os atendimentos para poder acolher as crianças da unidade de acolhimento, da UNAI. Essas são nossas referências que a gente utiliza, né, para discussão, para levantamento, para compreender um pouco o espaço da Brinquedoteca, o brincar, e o nosso agradecimento. Ok. Obrigado, Leandro. Leandro, depois, se você está no grupo do WhatsApp, não tá? Sim, senhor. Depois, se você me peça alguns livros que abordam essa temática que a gente faz aqui na Universidade Federal, também com as casas de abrigo, com a questão tanto aborda a questão da pedofilia, como também da questão das crianças sexualmente violadas, tá bem? A violação, e a gente faz esse atendimento, e tem um monte de literatura de trabalhos, a gente pode depois, eu posso enviar para você, eu acho que seria bem legal, tá bem? A gente vai trocando figurinha. Parabéns pela apresentação, belíssimo trabalho, obrigado, viu? Vamos agora passar para a próxima apresentação. A próxima apresentação é a nossa querida Mona Lisa e a Celina. Ambas estão aí, né? Ok. Sou eu, as meninas. Mona Lisa, ok, Mona Lisa. Não tem problema, está muito bem representada. Então, o tema da Mona Lisa, como autora, é a implantação da Brinquedoteca em um espaço de acolhimento. Então, Mona Lisa, bom trabalho, boa apresentação. Seja bem-vinda. Boa noite, eu me chamo Mona Lisa Furtado, eu sou mestranda atualmente no Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento na UFPA. A minha orientadora é a professora Celina Magalhães, também da Universidade Federal, e o título do meu trabalho é a implantação de uma brinquedoteca em um espaço de acolhimento infantil, é um relato de experiência. Eu trago que a integridade física, psicológica e social das crianças e dos adolescentes, ela está sob a responsabilidade da família, da comunidade e do Estado. E quando seus direitos são violados, omissos ou negligenciados, surge o acolhimento institucional como uma medida protetiva. E nesse contexto de acolhimento institucional, ele deve se configurar enquanto um espaço promotor do desenvolvimento humano para aquela criança.
E a gente sabe que as atividades lúdicas, elas podem atuar como um facilitador na promoção desse desenvolvimento. E por isso a construção de uma brinquedoteca, ela vai possibilitar o resgate do brincar espontâneo, da criatividade, da socialização, que vão fomentar, consequentemente, o desenvolvimento integral dessa criança. E por isso o objetivo do meu trabalho será explicitar a criação de uma brinquedoteca em uma instituição de acolhimento na modalidade de abrigo, desde as demandas iniciais até o funcionamento do espaço. É uma instituição que atende crianças de 0 a 6 anos. A gente percebeu a demanda inicial por essa criação da brinquedoteca, devido ter ocorrido uma alteração no corpo técnico da instituição, que trocou tanto a gestão quanto os educadores do espaço. E aí a gestão solicitou para a gente um curso de formação que fosse destinado a esses novos educadores, e os temas sugeridos todos perpassavam pelo cuidado com a criança. E aí, uma avaliação com a nossa orientadora, a gente percebeu que a criação desse espaço de acolhimento, dessa brinquedoteca, ela ia suprir tanto a necessidade do curso de formação, quanto o próprio cuidado daquela criança, né? E aí a gente iniciou, então, a preparação do curso de formação, após a concordância da gestão do espaço, e a nossa equipe, ela foi composta pela nossa orientadora, né, nossa professora, por bolsistas de extensão, discentes de graduação e uma mestranda. E sob a regência da docente, a gente iniciou, então, uma busca, seleção e leitura de materiais bibliográficos que fossem pertinentes à temática. A professora Celina, ela tem há muito tempo trabalho, ela estuda sobre o brincar, né? Então ela tinha muita literatura para passar para a gente, para auxiliar nessa tomada de conhecimento mesmo. Então, o curso foi viabilizado em 4 aulas, com 3 horas de duração cada, e participaram 20 profissionais da instituição, entre eles educadores, assistentes sociais, a psicóloga e a pedagoga do espaço. Cada um desses 4 encontros que eu falei, eles faziam referência a um tópico específico. E a gente iniciou o primeiro encontro com a pergunta: o que é ser criança? E aí, a partir do que os próprios educadores iam falando, a gente foi contextualizando e apresentando uma perspectiva etológica, com uma ênfase nas capacidades inatas do bebê, o papel do ambiente e a ludicidade que é inerente à espécie. E nesse tópico, a gente trouxe aqui, eu trago as referências dos materiais que a gente utilizou, que eu não vou falar para não tomar tempo. No segundo encontro, a nossa discussão ela girou em torno do histórico da brinquedoteca, então, desde o princípio, de onde surgiu esse espaço, né, a brinquedoteca, quais são os seus conceitos, e também a gente falou sobre os tipos de brinquedoteca, porque a gente ia construir, junto com os educadores, a brinquedoteca do espaço. Então, a gente queria que eles tivessem o máximo de conhecimento possível sobre o tema. E isso facilitou para que as definições posteriores a respeito da estruturação da brinquedoteca no espaço. Já no terceiro encontro, a gente iniciou a preparação da equipe, a apresentação e debate referente às características recomendadas para o brinquedista. Então, as características que os próprios educadores formularam após a nossa exposição foram que o brinquedista precisava ter receptividade para a proposta da brinquedoteca, criatividade, iniciativa, autoconfiança, tolerância e uma capacidade de negociação com as crianças, né, no espaço. E as funções deles seriam o atendimento às crianças, a análise dos jogos utilizados, a arrumação dos brinquedos, a supervisão das brincadeiras e também serem responsáveis pela limpeza do espaço e pelas documentações que existiriam ali dentro. Já no nosso quarto e último encontro, a gente deu início à preparação do espaço propriamente dito. Então, a gente acordou com eles a definição dos objetivos do espaço e da organização estrutural mesmo do espaço. Essa foi a estrutura que eles pensaram para o espaço. Eles determinaram o espaço do fantoche, o espaço do faz de conta, que era um camarim onde as crianças poderiam se fantasiar, o canto dos jogos, histórias e músicas, e brinquedos mais diversificados. Aqui é a fachada da nossa brinquedoteca, que foi criada por um dos educadores, que fez toda essa artezinha. E aí, junto com os educadores, a gente definiu os objetivos e as normas de funcionamento. Então, eu vou salientar os objetivos que eu achei mais relevantes, que foi valorizar o brinquedo e as atividades lúdicas e criativas, dar orientação sobre a adequação e a utilização dos brinquedos, fortalecer as relações familiares, que esse é um dos tópicos que para a gente foi mais satisfatório nesse curso, porque
um dos grandes objetivos da instituição de acolhimento é promover a vivência familiar da criança. Então, os próprios educadores tiveram a ideia de utilizar o espaço da brinquedoteca como um meio de fomento dessa relação das crianças com seus familiares. E também um dos objetivos era propiciar condições para que as crianças brinquem espontaneamente, que também é outro ponto que a gente bateu muito nessa tecla no curso de formação, resgatar a história da criança, que também é muito importante para crianças que vivenciam o acolhimento institucional, e resgatar e fortalecer a cultura de origem, que para a gente, eu sou do Pará, né, a instituição é do Pará, e a gente tem uma cultura muito forte dos ribeirinhos, então tudo isso para a gente foi importante de perceber que os próprios educadores ressaltaram esses pontos. Eu corri um pouquinho para dar tempo, e deu muito. Aqui eu trago a imagem do espacinho do fantoche, que é essa primeira imagem. Aqui é as fantasias, né, o espaço do faz de conta. Aqui o espaço da leitura, das músicas, que a gente tinha um aparelho de DVD para que eles pudessem ouvir as músicas. E esse último aqui são o espaço geral, né, dos brinquedos mais gerais. Não sei se vocês conseguem ver nessa segunda imagem que tem o camarimzinho, as roupinhas, tem alguns brinquedos de madeira, que são alguns brinquedos artesanais que a gente achou muito importante também de ter no espaço. Então, eu trago como consideração final que, como é preconizado pelo ECA, as crianças necessitam de espaços lúdicos para desenvolverem sua sociabilidade, e a instalação da brinquedoteca Aquarela possibilitou esse preceito. Contudo, para além da instalação, é necessário um investimento no funcionamento do espaço. E a gente avaliou como exitoso o curso de formação de brinquedista sustentado em 3 escritores: a participação ativa dos educadores, o comprometimento dos discentes de graduação e pós-graduação e o envolvimento da direção da instituição em viabilizar as reformas e o material necessário para a instalação da brinquedoteca. As minhas referências, muito obrigada. Desculpa se eu corri muito na minha fala. Tá aparecendo aí? Está sim, Letícia. Se quiser dar um F5 para abrir a tela toda, fica à vontade, tá bom? Tá, joia. Boa noite, gente. Meu nome é Letícia. Nós vamos apresentar aqui o trabalho que nós fizemos na APAC, que é uma metodologia aplicada ao sistema penitenciário, que essa metodologia busca recuperar o preso, tanto que lá não chama eles de preso, chama eles de recuperando. Então, a gente queria buscar associar a brincadeira à recuperação do preso. Quem está direcionando esse trabalho, quem fez fomos nós, Letícia, Renata e a Carla como coordenadora. Teve introdução, né? Teve 3 eixos centrais o nosso trabalho. Ele buscava um trabalho terapêutico com as crianças, que a gente fazia para aliviar tensões na hora da visita. Era um sistema masculino lá, de prisão. Então, as crianças que iam com as mães, com os familiares visitar, elas ficavam muito tensas, muito nervosas ali, algumas choravam, algumas não queriam ir. Então, a gente, percebendo essa necessidade, buscou modificar isso para elas. E também o segundo eixo era a família, envolver mais a família com o recuperando, promover uma interação mais saudável ali com o seu parente ali dentro, buscando estreitar laços com eles. E também o nosso terceiro eixo foi recuperar o preso, né? O delinquente ali dentro. Porque a APAC tem até a metodologia que fala que deve matar o homem, matar o criminoso e salvar o homem. Então, a gente, muito baseado nisso, quis promover um método que salvasse a vida através do lúdico, através do brincar. Porque a gente sabe que a gente nunca deixa de brincar, a gente muda as nossas configurações do brincar, né? Independente da idade. Aqui, esse foi um projeto desenvolvido por estudantes de educação infantil da Universidade Federal de Viçosa. Ali tem uma disciplina que chama Brinquedoteca, Espaço Alternativo de Vivências Lúdicas, onde a gente busca estruturar brinquedotecas fora de ambientes que sejam escolas, locais alternativos.
e depois de fazer muita análise, a gente achou interessante fazer dentro do sistema penitenciário, porque é algo inovador e é algo que necessita, né, que a gente viu uma necessidade ali naquele local. E tivemos como objetivo, né, construir essa brinquedoteca dentro da APAC de Viçosa, Minas Gerais, buscando proporcionar momentos e vivências lúdicas e práticas terapêuticas, através de jogos e brincadeiras. Seja essas brincadeiras entre os próprios recuperandos, para promover a interação saudável dos próprios presos ali dentro, com os familiares, os recuperandos e seus familiares, e estreitar os laços com os filhos, porque a gente via muito também ali que acaba perdendo muito o laço, o vínculo afetivo por causa do aprisionamento, seja pelo distanciamento que o aprisionamento causa, ou seja porque até antes não tinha um convívio muito saudável com a família, com os filhos, então acaba ocorrendo esse distanciamento. Para a gente fazer implementar essa brinquedoteca ali no espaço, nós fizemos uma abordagem qualitativa, investigando como que era, através de um questionário, investigando como que era a interação dos presos ali, se eles tinham filhos, qual era a vivência deles com a família, com os filhos, entre eles próprios ali dentro. Aí a gente promoveu vários eventos com as famílias, com os próprios presos. Ali dá para ver que eles não usam uniforme de presídio, eles usam roupas normais, e ali a gente fazendo visita. Depois da coleta de dados, nós realizamos, né, para implementação, várias etapas. Contamos com a ajuda dos recuperandos, escolhendo o local mais apropriado para implementar a brinquedoteca. Eles fizeram cadeira, mesinha, ajudaram a pintar, a comunidade, a sociedade também interessou demais em ajudar. Eles doaram brinquedos, doaram jogos, vários materiais, os próprios recuperantes fizeram brinquedos, foi, assim, muito rico o envolvimento e o empenho deles para aquilo, era uma coisa que eles estavam desejando também. Além disso, né, promovemos atividades com os recuperandos e as famílias, que a gente fez individual com eles, depois junto com as famílias, e isso proporcionou interação social e afetiva entre eles, os próprios recuperandos, e entre a família. Aí está uma foto aí da brinquedoteca, foi uma brinquedoteca itinerante, porque os objetos não podiam ficar ali, porque era num lugar aberto, podia pegar chuva, sol, e também eles usam esse espaço como área de lazer, no momento em que eles não estão em atividade, os recuperandos. Então, eles guardam esses brinquedos após as visitas das crianças, e, como resultado, nós podemos ver que esse trabalho possibilitou uma análise sobre a influência que a interação entre pais e filhos podem ter na ressocialização do condenado, do preso. Constatamos que a estruturação de uma brinquedoteca dentro de um sistema prisional favorece essa interação infantil em dias de visita. Então, as crianças ficaram mais acessíveis ali para interagir com os pais, menos acanhadas, elas estavam mais leves, podemos assim dizer. Além de propiciar maior elevação da autoestima do próprio preso, porque ele não se via capaz de se reaproximar do filho, como se existisse uma barreira ali, e com o brincar, com o lúdico, nós conseguimos quebrar essa barreira de que existia entre ele e a família, essa lacuna. Então, através da brincadeira, a gente quebrou uma lacuna que existia entre eles. E as nossas considerações finais, frente à importância da interação da família com o recuperando e do papel da brinquedoteca para a promoção desse convívio, podemos afirmar que a criação desse espaço proporcionou um ambiente harmonioso, ali no dia de visita, entre os próprios presos, e os jogos que ficam lá, o interessante é que a psicóloga lá da PAC, ela usa ali com os recuperandos para promover uma interação legal ali entre eles também, como uma prática de terapêutica mesmo ali para os adultos,
porque não foi só para as crianças que nós fizemos. As crianças faziam parte do nosso eixo, do nosso foco, mas o principal ali era recuperar o criminoso através do brincar, é ressocializar a pessoa através do lúdico. E nós alcançamos isso, ficamos muito felizes. E outro fruto do nosso trabalho, que agora, nesse ano, nós vamos defender ele, eu vou defender ele com minha dissertação de mestrado, e o mais importante é que a nova sede da APAC, aqui em Viçosa, Minas Gerais, já vai ser construída, já com uma estrutura fixa, uma estrutura física da brinquedoteca, toda adaptada para criança, para o adulto, para interagir ali. Foi tão, assim, significativo para a instituição que até foi aprovado colocar na planta da nova sede essa estrutura de tão, assim, significativo que foi ali. E a gente fica muito feliz de ver esses frutos, né? E isso aqui é um pouquinho da nossa referência, que nós usamos aqui no nosso projeto. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Letícia. Excelente apresentação. Olha, eu estou muito feliz com a apresentação de todos vocês. É muito bom ver duas intervenções dessas apresentações de trabalho, uma focada na questão do estudo sobre vítima de violência sexual, certo? Você tem aí o trabalho de acolhimento, né? Que também é apresentado pela Mona Lisa, dentro do sistema de cárceres, né? Pessoas, no caso aí tem a questão da privação de liberdade, né? Que nós chamamos, né? Pessoas em privação de liberdade, e é importante saber da relevância do impacto de espaços estruturados para brincar, seja ele a brinquedoteca ou não, seja ele uma arena de board game, seja ele um espaço de interações lúdicas, seja ele um espaço itinerante ou físico, né, estruturado lá, estabelecido, são, obviamente, mediações altamente importantes na vida dessas pessoas, porque é um processo de exclusão, de sair dentro de uma estrutura social, fica no sistema, né, privado, de cárceres, então realmente é muito difícil, né? Essa questão da autoestima, essa questão da capacidade desses espaços, reconstruir a autoestima, reconstruir as interações, né? As pessoas reconhecer os seus próprios erros, né? Ressocializar, isso que você usou muito bem, a capacidade de reconstruir o humano, reconstruir o cidadão, reconstruir a possibilidade. Eu acho que nesse sentido, o brincar é muito importante nesse processo. Obviamente, além de outros conteúdos e linguagem que pode ser adotado no sistema de cárcere privados, né, de penitenciárias, seja do gênero masculino e feminino, no território nacional brasileiro. Eu tive experiência de viver muito isso lá em Barcelona, porque lá tem um sistema da Catalunha, da chamada Sistema da Catalunha, tanto que uma das pesquisas de vocês falou da Maria de Borja Soler. Ela foi inicialmente minha orientadora de doutorado lá na Universidade de Barcelona, mas depois eu troquei de orientador. E eu conheci duas grandes profissionais que trabalham com a questão de intervenção com pessoas em privação de liberdade, tanto meninas, mulheres e homens, na cidade, em toda a região da Catalunha. Muito interessante, que é o grupo, são alguns profissionais de educação física, que trabalham com a questão do jogo motriz, dos jogos cooperativos, cultura da paz, resolução de problemas, e trabalha com as ludotecas na Catalunha. E é muito bom ver tudo isso aí. Gostei muito do trabalho dessa questão da violência sexual. Vou mandar depois, Leandro, o que for possível para que você possa ter acesso a mais informações das experiências já desenvolvidas, não só aqui no Brasil, como também em outros países, seja tanto nos Estados Unidos, Canadá, na própria América Latina, como também na Europa e na Ásia. Aí você me cobra que eu envio para você. As meninas que estão trabalhando com essa parte em presídios, em privação de liberdade, tem um monte de material aí na Europa produzido, e até porque você está aí trabalhando com mestrado da defesa de dissertação de mestrado, muito legal. Você vê o quanto o teu trabalho foi importante, né, Letícia? Foi tão importante que a Secretaria de Justiça
da cidade de vocês e do Estado, visualizou no projeto arquitetônico a construção de um espaço físico, de um espaço chamado brinquedoteca ou não. Como é importante para essa relação e essa interação familiar e essa reconstrução da relação do afeto, do amor, da conexão das famílias, das pessoas que estão lá em regime de cárceres, né? Então, bem legal, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela apresentação do trabalho, a professora Cicé chegou aí, eu acho que é o netinho dela, a professora Cicé estava aí com um convidado especial, uma participante juvenil, né? Hein, Cicé, teu neto, quem é amigo... Eu não sei se a Cicéia também está nos ouvindo. Luciano, excelente trabalho com relação... outro trabalho que aborda a temática de privação de liberdade. Olha que coisa interessante, né? E isso se consolidando no Brasil, né? Cada vez mais. Mesmo nós sabemos... Eu gostei muito da introdução das tuas colocações referente a esse quadro, né, quantitativo no que diz respeito ao regime penitenciário brasileiro. É muito interessante, eu acho que isso aí vai... Vocês sabem que vocês podem enviar artigos, né? Não adianta só apresentar a comunicação. Se isso não for materializado em um artigo, olha, ninguém vai saber do trabalho de vocês. Então, é fundamental. Imagine todos os trabalhos estarem no livro que vai ser publicado pós-evento. Vai ser incrível. Então, assim... Eu gostaria muito que vocês encaminhassem até o dia 31 de janeiro, já que foi prorrogado o prazo para envio, até 31 de janeiro, vê o edital 002 e não deixe de enviar. Então, quero parabenizar também a Josi, né, o trabalho desenvolvido, principalmente nessa questão do uso da ciência, do jogo e da ciência. Jô, me peça depois os trabalhos da professora Charline, do Sesc Ciência daqui do Ceará, e dos trabalhos publicados, que eu encaminho para você. E tem um livro, esse que o último que eu mandei, apesar que não é com criança, é com adultos, a relação do jogo e a ciência na formação de adultos, né, em campo universitário, em especial profissionais da educação física, mas pode ser ampliado também em outros espectros, não tem nenhum problema. É bem legal o trabalho da professora, eu acho que você vai gostar. E depois vou mandar uns vídeos que está no tutorial, lá do canal YouTube do programa Célula. Tem vários tutoriais, viu, Josi, sobre o ensino da ciência, com meus alunos de educação física, trabalhando questões de biologia, anatomia, a questão da química. Então, tem um monte de questões. Tem um pessoal lá aqui da Universidade Federal, da Engenharia Elétrica e da Engenharia Química, e o pessoal da Química Orgânica 1 e 2, que desenvolve jogos e design de jogos. Depois eu posso mandar para você, ganharam vários prêmios no Canadá, Estados Unidos, vivem lá, os meus colegas professores, e tem um pessoal dos sistemas e mídias digitais, que trabalha lá também com o desenvolvimento e design de jogos, que é o grupo do professor Claudinei. Então, enfim, tem muita coisa legal na área da ciência. Tem um pessoal também da área de produto 1 e 2, do curso de arquitetura e design, que também aborda essas temáticas, tá legal? Então, se você quiser saber mais, e se você julga isso importante na tua formação e também no teu conhecimento, de apropriação de conhecimento para trabalhar com seus alunos, tá bem legal. Os meus alunos aqui, Josi, criaram app virtual, os alunos de educação física, e produtos lúdicos em PPT, para trabalhar com jogos remotos. Cara, tem umas plataformas aí, Josi, que é fora do comum, chamado AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, usando tanto salas invertidas, como também ensino à distância, não só da área de ciência, mas também em outras áreas do conhecimento humano. Tá legal? Então, muito feliz. Posso, me peçam que eu encaminho para vocês essas coordenadas. Com o maior prazer para vocês. Só me dê um tempinho, que eu estou com semestre, 6 disciplinas, escrevendo 3 livros, concluindo a orientação de mestrado, doutorado, terminar esse evento, organizar o livro de vocês, juntamente com a Maria Célia, tá, e a Cleusa. Enfim, além dos trabalhos domésticos de um homem, né? Lavar, passar, engomar e cozinhar. Coisa de homem, entendeu? Então, por favor, olha, muito obrigado. Alguém quer fazer alguma consideração? Uma observação para fechar essa nossa sala e passarmos para a continuidade do nosso trabalho em outras salas? Alguém quer fazer algum comentário? Não?
Então, eu quero agradecer a participação de todos, a apresentação de cada um de vocês, meus parabéns, não foi à toa que vocês foram aprovados, tá, para estarem aqui agora apresentando esse trabalho para todos nós.